Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando mais um Tudo Posso, a sua revista eletrônica de todas as manhãs. Nós vamos juntos então até às 11h30 da manhã. Mas agora, diz pra mim, você costuma ficar muitas horas exposta ao sol e sem o uso do protetor solar? Seja para o lazer ou até mesmo para trabalhar, o protetor é indispensável para a saúde da sua pele, principalmente nos dias mais quentes. Além de causar o envelhecimento precoce da pele, o excesso de sol pode causar outros inconvenientes, como queimaduras e o temido câncer de pele. Mas é importante você saber que o cuidado com a pele também deve ocorrer após a exposição ao sol. E no programa de hoje, nós vamos bater um papo com a dermatologista, doutora Clarissa Rittes, sobre os cuidados com a pele pós-sol. Daqui a pouquinho você vai acompanhar esse bate-papo. Indispensável para o dia a dia, especialmente na estação mais quente do ano, os óculos de sol, além de proteger os olhos dos raios solares, também completam o look de quem adere a este acessório. Está pensando em comprar um óculos novo? Então fique de olho na conversa que teremos com o esteta-ótico Miguel Giannini sobre as tendências em óculos de sol. É também daqui a pouquinho. E você sabia que existem vários tipos de farinhas? E não apenas a de trigo ou arroz, que boa parte das pessoas conhecem? É isso mesmo. No mercado, existem farinhas das mais variadas. Olha, farinha de banana verde, farinha de coco, farinha de maracujá e muitas outras. E no programa de hoje, nós vamos bater um papo com a nutricionista, a doutora Marisa Diniz. Ela vai falar das propriedades nutritivas e os benefícios dos diferentes tipos de farinha. E no quadro mais esperado do Tudo Posso, na culinária, nós vamos receber a culinarista Adriana Teles, que vai preparar mais uma de suas deliciosas receitas. O prato do dia, um arroz de forno especial. Dá só uma olhada, está de comer com os olhos, é super fácil e rápido de fazer. Olha, pode ser uma ótima sugestão para você preparar ainda hoje aí na sua casa. Daqui a pouquinho você confere essa receita saborosa, o passo a passo que a Adriana vai ensinar pra gente. Vocês sabem que ingrediente indispensável no preparo de pães, bolos e massas em geral, a farinha vem ganhando destaque no equilíbrio da dieta. O alimento atua na prevenção de diversas doenças e ainda fornece vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Os tipos variam desde as versões tradicionais, como a de trigo, até outras menos conhecidas, como a de maracujá e banana verde. E para conhecer os benefícios dos diferentes tipos de farinha e suas propriedades nutritivas, nós vamos conversar com a nutricionista, a doutora Marisa Diniz. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda de novo ao programa. Você é do Hospital Lefort, né? Então agradecemos ao Hospital Lefort por tê-la liberado para vir aqui. É um prazer. Bom, vamos lá. Essas farinhas, o que tem de nutriente? Que a gente fala assim, farinha, nunca pensa que tem nutriente, né? Mas tem. Tem, com certeza. Não é só a farinha de trigo. É um carboidrato. É um carboidrato, certo. Sim. Aí nós temos, assim, os carboidratos complexos e os simples. Então, assim, hoje o que eu trouxe, Maria? Eu trouxe a farinha de banana verde, a de berinjela, a de maracujá, a farinha de linhaça, que também tem um perfil nutricional muito importante, a farinha de coco. Depois, né, as tradicionais, a farinha de centeio, a aveia, a farinha de arroz e a farinha de trigo integral. Certo. Tá? Qual que tem mais nutriente? Qual farinha que tem? Me explica um pouco dessas farinhas, sim, porque berinjela, eu nunca ouvi falar da farinha de berinjela. Porque o importante na farinha, Maria, porque às vezes a pessoa com aquela vida corrida não tem tempo de preparar, de consumir. E a farinha, por incrível que pareça, a farinha de berinjela, ela tem 10 vezes mais fibras do que o próprio alimento, pelo processo de liofilização. O alimento a berinjela? Do que o alimento a berinjela. Por quê? Pelo processo de liofilização, pela técnica que eles utilizam, eles conseguem absorver totalmente a quantidade de fibras, tá? Certo. Bom, eu vou começar pela farinha de banana verde, porque é a minha queridinha, que eu mais gosto. Vamos mostrar. Tá? Essa daqui, gente, a gente cobriu a marca, lógico, né? Porque nós estamos fazendo merchandising. Vamos lá. Essa é a farinha de banana verde. Como que você usa essa farinha? Para que serve? Como que é, doutora? Então, a farinha de banana verde, que na realidade, a banana verde, quando ela ainda está
antes do processo de amadurecimento, ela tem um composto chamado amido resistente, que é muito importante na absorção dos nutrientes. Então, a farinha, de todas, assim, é a mais queridinha, é a que eu mais gosto, que eu utilizo então, bastante. Se tivesse que escolher uma farinha, você escolheria a banana verde. Eu acho a farinha de banana verde. A gente faz dica. a biomassa de banana verde, mas o que acontece? Ela tem uma coisa chamada amido resistente, que é só na banana verde. No processo de amadurecimento, ela perde. E isso daqui, porque assim, nós temos 7 metros de intestino, que é onde ocorre toda a parte de absorção dos nutrientes, tá? Então, ela é comidinha para as bactérias boas. Então, ela é essencial, gente. E principalmente para aquela pessoa que toma muito antibiótico. Uma semana de antibiótico é um verdadeiro, Maria, genocídio na nossa microbiota intestinal. Então, a biomassa e a farinha de banana verde, ela vai ser o quê? Comidinha para as bactérias e vai ajudar a absorver. Então, assim, quando você come uma banana, o que você tem de bom? Olha, eu tenho um pouquinho de potássio, de magnésio, de B6, de B12 e triptofano. Você vai absorver? Se você tiver uma microbiota intestinal que não está bem, você não vai absorver. Então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, quando você come o alimento, ele é benéfico, logicamente, mas você precisa ter o intestino, o estômago preparados para receber esse alimento. Se você não tem essa preparação, o intestino e o estômago preparados, a gente não consegue absorver. Não consegue absorver, porque até eu brinco, Maria, eu posso fazer uma dieta de ouro, milimetricamente calculada. Você vai absorver? Esse é o problema. Então, como a gente fala, vamos começar assim, arrumar a casinha. Começa pelo intestino, tá? Na parte de absorção. Então, assim, a farinha de banana verde, ela ajuda muito para a taxa de glicemia, para as pessoas que têm diabetes, para as pessoas que têm que fazer uso de antibiótico. É uma coisa barata. Então, tá? Mais ou menos, quanto custa? Esse pacotinho aqui custa R$6. R$6. E uma de trigo custa quanto? De trigo custa um pouquinho mais barato, uns R$2,50, R$3. Mas, então, assim, esses produtos são um pouquinho mais caros, um pouquinho mais caros. Mas eles são muito benéficos. Mas usa pouquinho, então, né, mas como Maria? que eu uso essa Então, você pode usar verde, no suco, farinha? você usa uma colherzinha de sobremesa por dia, já é suficiente. Você pode colocar no feijão, porque ela não tem gosto de banana, ela não é doce, ninguém percebe nada o sabor. Põe na sopa, põe no suco, põe no feijão para as crianças. Gente, vocês não têm ideia. Para o bebê, na sopa do bebê, para a gestante. Nossa, que super dica. Eu adoro. Super dica. A farinha de banana verde eu gosto bastante. Vamos passar para a farinha de berinjela. Isso. Onde a gente põe, como a gente põe, quais são os nutrientes? Então, a farinha de berinjela, ela promove um pouquinho de saciedade. Então, assim, aquele dia que você chegou em casa, você vai essa farinha de berinjela pensar em preparar o jantar ainda. Eu falo, Maria, se você não fez o seu lanchinho intermediário, quando você chega em casa, você não é nem um pouco seletiva, você tá com fome. Então, faz um suco, uma limonada, ou mesmo na água. O sabor dela é gostoso pra mim, né? Dá pra dissolver na água. Toma um copo, já vai ter um pouquinho de saciedade, aí você vai pensar o que você vai fazer no jantar. Certo. Entendeu? E ela tem também um composto chamado antocianina, que é o do mesmo do vinho e do suco de uva, tá? Pela casca da farinha de berinjela. E ela ajuda demais no processo do colesterol e da glicemia. Aliás, todas, né, Maria? O mais importante na nossa prática clínica é pro colesterol e pra glicemia. Certo. E todas essas farinhas que estão aqui, elas são muito, muito importantes, tá? E também dá bastante saciedade, ou se você quiser também misturar no suco, para você aumentar, assim, os antioxidantes dela também, que são importantes. Ótimo. Então ela vai agir na saciedade e na função. Para a próxima. Farinha de maracujá. Essa aqui eu nunca tinha ouvido falar. Isso. Ela é rica aquela parte branca do maracujá, Maria, ela é rica em pectina, tá? Que é uma fibra solúvel, muito importante também no intestino, no trânsito intestinal e também na absorção da glicemia. Porque assim, se eu te falei que nós temos 7 metros de intestino, duodeno, jejunum e o ilho. Por que essas farinhas são importantes? Porque no final do intestino, no ilho, na regulação da glicemia, da diabetes, eu preciso ter a presença do alimento. Então, se você come só o carboidrato branco, o carboidrato refinado, ele vai absorver no início do intestino, não vai chegar no final. E tem um hormônio que a gente tem que produzir no final do intestino. Então, quando você consome uma sopa e você coloca uma colher de qualquer uma dessas farinhas, você tem a absorção um pouquinho mais lenta. E aí vai chegar lá no ilho. Doutora, assim, eu tenho 43 anos. Quando eu tinha 15, 16, ninguém falava de farinha, nada. E há 5 anos atrás ninguém falava. Acho que pra você falavam. Já. Pra gente, pro público, não era tão ninguém comum. sabia. Porque só de repente agora a gente tem essa explosão. A indústria, né? A indústria começou a pegar o alimento, a liofilização, que chama nesse processo. E aí começaram as novas pesquisas, né, Maria? Tem muitas pesquisas. Enquanto nós estamos aqui, gente, o Brasil, assim, tá top. E facilita a vida. Então, você acha que no Brasil a gente tá pesquisando mais do que em outros lugares? Sim, muitos trabalhos publicados temos, sim. O pessoal pesquisa bastante. E consegue, né?
pegar o alimento. E assim, a praticidade, porque para você chegar, para fazer a berinjela, lógico, o ideal seria fazer o alimento. Mas não dá? Gente, coloca isso. É muito Aqui também, beneficioso. a de maracujá no suco também. No suco, também você pode colocar no suco também para saciedade e para modulação. Isso para quem tem diabetes é muito importante. Aí você coloca no suco, na vitamina, porque não altera o sabor. Só uma colher. Uma colherzinha de sobremesa. É para um copo de 200 ml de suco. Tá bom. Isso. Bom, essa de linhaça... Que é a mais famosa. É, mais famosa, que fala que emagrece, que não sei o quê. Isso. Qual farinha que emagrece mesmo, doutora? Porque farinha, pra mim, tô acostumada com arroz, feijão e... E farinha de mandioca. Mas eu que viajei muito fazendo reportagem. Isso. Assim, pelo Nordeste, pelo Norte, né, o pessoal do Norte que tá nos vendo... Eles comem muito farinha, assim, substituem o arroz por farinha. Sim, com certeza. Então, e essa farinha não é a farinha que emagrece, né? Que é a de mandioca, A de mandioca, ela tem um índice de glicêmia com carboidrato que é mais calórico um pouquinho. Agora, essa de linhaça Essa de emagrece? linhaça é muito boa. Sim, a linhaça, agora a pergunta, a linhaça marrom ou a linhaça dourada? Porque não tenho a todo mínima mundo ideia. pergunta. Então, que Maria, linhaça é essa porque aqui? essa aqui é a dourada. Ai, mas a dourada tá. é bem mais cara, doutora. Na realidade, a linhaça dourada, ela é produzida no Canadá e no norte dos Estados Unidos, em climas mais frios. A única diferença é essa. E a linhaça marrom já é produzida aqui no Brasil. Aí, essa pode ser orgânica. E aqui do Brasil já tem agrotóxicos. É essa a diferença. Mas em termos de valor nutricional, Maria, é o mesmo. Então, Tanto como de que uma eu como uso de essa outra. de linhaça? Então, Num cereal? Pode Não, cereal usar, não, no cereal, uma você pode usar para fruta. fazer bolo. Essa, o sabor dela, depende da palatabilidade de cada um. Ela já tem um efeito residual assim mais forte, não é todo mundo que consegue. Mas você coloca no bolo, ou você coloca no suco, entendeu? Numa panqueca. Assim, gente, é usar a imaginação. Para emagrecer, o que provoca no nosso organismo a linhaça? A saciedade e a absorção. Você Absorção. fica com mais saciedade por mais tempo. Foi o que eu falei, se você come a farinha branca, o pão branco, de manhã, você vai ter fome logo às 10 horas. Agora, se você consegue colocar uma colher dessas no suco, você vai ficar com fome mais tarde, te dá mais saciedade. Eu comi um pão integral, metade do pão integral. Mas eu já tô com fome. Por quê, doutora? Isso é por causa do carboidrato, né? Da Mas, absorção então, do eu não glúten. deveria comer o pão integral? Substitui. Eu acho que Pela a pior farinha, por coisa... exemplo, farinha e suco? Sim, faz suco. Coloca vamos dar meu café da manhã. proteína de manhã, Maria. Eu falo assim, gente, abre o leque, não fica com aquele pãozinho branco. Mas é tão e o gostoso cafezinho comer pão. O branco eu já não como. Sim. Mas o pão é tão gostoso, Porque né? assim, dá mais fome logo depois, Tá. né? Então, o ideal eu glúten. teria sido fazer um suco, de repente, de vegetais, ou um suco Isso, mesmo. e Ou um colocar leite, pra ajudar. pode ser um leite com... Pode, o iogurte com fruta. E pôr essa farinha. farinha. Coloca farinha, qualquer uma delas. Ajuda muito, muito, te dá mais saciedade. E assim, eu percebo na hora. É mais a gente que vai trabalhar, que vai no hospital e já olha a legenda. Hoje vai ser Porque eu tomei café umas 7h30 da manhã. Essa hora eu já estaria tô com fome. Sim. Vamos ver, a farinha de coco. Essa aqui eu já comprei, a farinha de coco. Isso, gostou? Tá usando? Tô usando, mas a gente não tem muita habilidade com farinha ainda, né? É uma coisa meio nova. Essa daqui, ela é boa essa para quem quer emagrecer, Maria, é muito, muito bom. Por quê? Porque no fígado, ela vai usar, no metabolismo do fígado, ela não vai estocar como gordura, como a farinha de trigo, por exemplo. A farinha de trigo, ela acaba, todo um processo, ela vai acabar estocando. A farinha de coco não, porque ela tem triglicéridos de cadeia média, que ajuda todo no processo de absorção. Você usa na receita menos leite, se for fazer um bolo com farinha de coco, você usa menos leite e menos óleo. Por quê? Porque ela já tem a gordura do coco. E doutora, eu vou experimentar essa daqui, eu vou pegar uma colher, porque você tá falando de farinha, eu quero ver se... Tá. Essa daqui você falou que é boa, né? Eu gosto. Posso abrir? Pode, com certeza. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Pegar uma faquinha, será? Peraí... Vou ter que cortar com uma faquinha. Ou com uma tesoura. Vamos ver se a exemplo, produção corta aqui pra gente. E aí eu vou experimentar. Então, é que eu falo assim, Agora... você chegou com aquela vontade, gente, de comer um docinho. Porque eu falo que mulher, assim, principalmente mulher, né? Nossa, são 4 na semanas, TPM, né? então, Eu falo para meus pacientes, para os maridos. Gente, a mulher é dividida em 4 semanas. Então, às vezes, chega do trabalho, ai, que vontade de comer um docinho, o que eu vou comer? Você pega um iogurte natural desnatado, uma banana e um pouquinho de farinha de coco. Pronto. Já passa aquela vontade de comer doce. É muito, muito interessante, Ótimo. tá? Bom, daqui a pouco eu vou experimentar. Isso, pra experimentar. Vamos ver, essa daqui qual que é? Essa farinha nem tá Essa aqui é a de escrita, aveia. trigo. Não, de aveia. Essa daqui é a farinha de aveia. Farinha de aveia. Aveia Essa. é uma coisa que todo mundo meio que já conhece. Já conhece. Tudo. Só que a farinha, ou mesmo o farelo, ele tem um perfil nutricional mais importante. Por causa, no processo, ele fixa mais a fibra. Então, esse, para quem tem colesterol, gente, trabalhos e mais trabalhos publicados,
ajuda Essa é a farinha do bastante. Duncan lá? Como que é? O dieta? Duncan, né? Duncan, sei lá. Duncan. Essa aqui que usa Que o farelo. pessoal usa. Por que você tá rindo? Você tá rindo porque você não gosta dessa dieta? dieta? Não gosto, Maria. Por Não, quê? desculpa, eu falo farinha. Não. Não, dieta do cão. Maria, não Por gosto. quê, hein? Nós somos totalmente contra. Porque assim, São Maria... é um dos livros mais vendidos. Mais vendidos, Maria. Mas é ótimo, eu quero Sei. saber por quê que Pois você é. não acha Primeiro, cada um tem uma individualidade bioquímica. Você acabou de confessar. Eu tenho 43 anos. Maria, você tá numa fase hormonal. Eu com 47, com outra. A minha filha de 18 com outra. Então, gente, uma senhora de 60 anos, você não pode abrir um livro e achar que somos todos iguais, Maria. E assim, quando nós fazemos uma dieta, um plano alimentar, se a pessoa é sedentária, ela não faz atividade física, eu vou fazer um cálculo de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Nós fazemos conta. Maria, quando você faz uma dieta dessa com muita proteína, é como se seus rins falassem assim, por que você está fazendo isso comigo? Da onde está vindo tanta proteína? O que eu vou fazer com isso? Entendi, Ele né? não sabe. Então vem um problema lá na frente. Certo. E assim, continha de padeiro, Maria. Somos formados por trilhões de células. Desses trilhões, 50 milhões se renovam diariamente. Maria, o que forma as células são nutrientes. Aí eu brinco, até ontem, 8h30 da noite, se não descobriram mais nenhum, que foi a última hora que eu estudei, são 44. Zinco, selênio, cálcio, magnésio, molibdênio, vanádio, cromo, boro, B2, B3, vitamina A, C, D, E, K. Não tem segredo, Maria, não existe. Então, gente... A gente tem que prestar atenção nesses Comer comida, livros gente. aí que falam de dieta para todo mundo. Porque eu já fiz dieta de tudo que você pode imaginar. Do abacaxi, de sopa. Agora eu tô mais tranquila em termos nutricionais. Em relação a isso. Mas quando eu era mais nova, assim, quando eu era mais nova, eu era mais gordinha. Depois eu passei um período bem magrinha, agora eu tô um pouco mais gordinha. Mas enfim, eu já fiz do abacaxi, do suco, da sopa vegetal. Sim. Qual mais? Tem todas, várias, né? Da lua. Já fiz Mas de depois todas. engorda, ou fica Então, com fadiga, fica com cansaço, com deficiência Bom, doutora, eu vou nutricional. experimentar essa farinha de coco que você falou que é boa. Saborosa, né? Meio seca, né? É assim, por isso que eu te falei, geralmente eu como com iogurte, Maria. Assim, pura, assim, mas no iogurte, no suco, ela fica super gostosa. E no bolo? Ela é bem seca, que é uma água pra seca, comer ó. pura, né? Vamos lá, farinha de centeio. A farinha de centeio eu trouxe, assim, para aquela pessoa que gosta de fazer o bolo caseiro, né? O pão caseiro. Ela tem, assim, ela tem um pouquinho menos de glúten e aí ela fica com o pão, assim, um pouquinho mais pesado, né? Entendi. Mas assim, também ela tem um perfil nutricional muito, muito importante em relação ao trigo, porque geralmente as pessoas usam somente a farinha de trigo, né? Entendi. Essa daqui, gente, é a farinha de arroz. Essa aqui é a farinha de arroz integral. Farinha de muito arroz bom. integral. Principalmente para quem tem doença celíaca, né? As pessoas têm que utilizar, porque a pessoa que tem doença celíaca, ela não pode consumir o glúten. O glúten, para ela, assim, faz um A doença mal muito celíaca é o grande. quê? É uma doença, assim, a pessoa... Ela não Eu consegue... vou tomar um pouquinho de água, tá? tem que tomar. Ela não consegue... A proteína do trigo, que é a gliadina, ela não reconhece. Então, ela tem sérios problemas, assim, de diarreia, problemas muito sérios de absorção. A pessoa fica muito magra, perde muito peso. Então, a farinha de arroz, ela chegou para isso. E ela é uma farinha também com muita boa digestibilidade. Você se sente mais leve. Então, você come um pão com farinha de arroz, a única coisa é que ela não vai ter a elasticidade que dá no glúten. Mas, por exemplo, criança, o que você não faz? Você não dá creminho de arroz para criança? Não tem uma marca famosa? Verdade. Por quê? Porque o sistema digestório do bebê ainda não está totalmente formado. Então, é uma farinha super gostosa. O bebê, você pode dar nas papinhas de bebê, essas farinhas? Nossa, meus bebezinhos começam com a sopinha, já começa com isso, já. Com a farinha de banana verde, que Nossa, você mais gosta. minha queridinha, E a farinha de E a trigo de trigo integral, que assim, ficou uma farinha banal aqui, perto de todas as farinhas, a mais né? antiga, né? Essa farinha de integral, que você tá falando, trigo integral. As pessoas geralmente não usam o integral, usam a farinha de trigo branca. Só que você não pode fazer um pão, Maria, somente com essa, porque daí o pão vai ficar assim muito, muito pesado. Porque a farinha de trigo, quando ela não é integral, no processo, ela libera mais o glúten, no processo de areação. Então você usa metade ou um terço para 2 terços, é mais ou menos isso. Tá? Bom, então já soubemos os nutrientes, que elas facilitam a absorção e tudo. A gente tem que pensar em mudar um pouco a nossa alimentação, como a doutora estava falando, que nem eu dei o exemplo para ela, que eu comi o pão integral e ela falou assim, por que você não pôs uma farinha para dar mais saciedade e tudo? Enfim, doutora, eu acho que foi uma aula de farinhas e de nutrição, um pouco de nutrição que você pôde falar aqui. Então, muito obrigada. A gente já volta.